Dando sequência ao nosso treinamento, agora a gente vai estar falando do nosso 6º vídeo, tá? Dando sequência aqui a todo o trabalho que a gente já tem feito, já passou por diversas etapas. E agora a gente fez o que até agora? Fez todos os impulsos do sistema, tratamos com os funcionários, cadastros de unidades, cadastro de locais, cadastro de eventos de folha, cadastros de tarefas, o manuseio dessas tarefas, alocações, desmembramentos. A gente também tratou da parte de solicitação de verba extra, tá? Realocação de funcionários ativos, realocação de funcionários demitidos, né? Mostrando também como é feita a demissão, né? Como mudar o status de cada funcionário para que ele fique demitido e a gente consiga fazer a realocação dos saldos que não foram medidos. E agora a gente vai entrar na parte que finaliza todo esse processo. Após essa etapa que eu vou estar mostrando agora, a gente só vai estar falando dos relatórios que são gerados dentro do Paytest com todo esse processo que a gente viu até agora. Então, nesse momento, o que é que acontece? Entra a função do tablet, tá? Entra a função mobile do sistema Paytest. De que forma? Nesse momento, pode ser criado um período de medição. Eu aconselho que esse período de medição, como está mostrado aqui, ele não seja criado somente agora, na hora de fazer a medição. Eu aconselho que ele seja feito lá no início. Joaquim, como eu vou fazer essa criação? Você passou por tudo isso e não nos mostrou como é que é feita essa criação do período de medição. Porque o que é que acontece? Todas as atividades que eu aloquei, tudo que eu coloquei aqui, funcionários para executarem, equipes para fazer as tarefas, para ir para campo, elas só vão fazer sentido se elas estiverem ligadas a um período de medição. Né? Aqui no caso eu coloquei uma data de criação um pouco mais antiga, né? No começo do mês, dizendo que é o meu período de medição do mês 4. Tá? E como é que é feito isso? Ó? Eu entrei aqui na minha aba movimentação, medição, ok, e eu vim para essa tela. Aqui em ações eu tenho nova medição e importar medição. Esse processo que eu estou mostrando agora, ele pode ser feito nesse momento. Você já pode ter alocado todo mundo, já pode ter distribuído as carteirinhas sem nenhum problema. E na hora de fazer a medição, você vem aqui e cria esse período de medição. O que acontece? Eu já criei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor aqui para vocês entenderem exatamente o que eu quero fazer. Ó, eu vou aqui deletar. Pagamento associado a semestre de banco também será editado. Porém, está zerado aqui porque eu não medi nada, ok? Eu vou deletar ele aqui. Pronto. Pô, Joaquim, sumiu todas as minhas tarefas, onde é que elas estão, todas aquelas alocações, tudo que eu fiz, não. Tá tudo tranquilo, você fez suas alocações, colocou para o pessoal ir executar. Então, voltando, você pode fazer o que eu vou fazer agora em 2 momentos. No início de tudo, aqui movimentação, medição e cria essa nova medição, tá? Eu vou dizer que esse meu período de medição aqui em abril, a minha medição de abril, e vou dizer que a minha folha, né, essa aqui já é uma descrição, um exemplo de como você pode colocar, vou botar aqui que é 1/4, começo de abril de 2018, a 30/4 de 2018, ok? Criei o meu período de medição. Criei aqui o período que eu vou estar monitorando dentro do Paytest, primeiramente. Todas essas tarefas, elas são automaticamente jogadas, né, para dentro desse período de medição. Vocês estão vendo aqui que são todas aquelas tarefas que a gente fez alocação nos vídeos anteriores, né? Elas vieram todas para dentro do período. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo, ó? Data de criação dia 19, medição 4/2018, ok? E aqui eu tenho o status dela. Você tá vendo aqui, ó, que ela tá como não finalizada e como não baixada. Então, retomando, essa é a hora de utilizar o tablet. Nesse momento, eu vou entrar no tablet, meu usuário e senha, tá? E vou baixar todas essas informações para o tablet. O que é que vai aparecer no meu tablet? Vou vir aqui, ó, nessa bandeirinha, ó, tem que ter, vocês vão trabalhar muito com essa bandeirinha aqui, ó. Vou clicar nela e vou voltar para aquela tela que mostra todas as minhas atividades, ó.
Tá vendo? Então, o que é que vai para o meu tablet? São todas essas atividades. Bem importante focar agora nesse momento. Eu tenho aqui duas funções que lá em vídeos anteriores eu comentei com vocês. Apesar de eu estar falando agora, eu quero deixar claro que vocês podem utilizar essa função logo no início. Vocês lembram que eu comentei com vocês acerca das atividades poderem ser mudadas as datas de início e término planejado? Que elas estavam puxando aqui no caso essas datas de início e término iguais, por quê? Porque esse orçamento aqui do ambiente de teste, ele não está ligado a nenhum tipo de planejamento. Porém, vocês estão também lembrados que aquelas atividades novas que eu criei, eu já determinei a data de início e término, ó, que estão aqui puxadas, ó, ok? Aqui também, aqui eu criei, ó, com a data de início e término planejada, e as outras estão todas com a data que eu coloquei no início lá do meu sistema. Então, o que é no início da importação das minhas tarefas? Então, assim, é bastante importante que vocês realmente assistam, né? Tenham assistido esses vídeos até agora em sequência, porque vocês vão lembrar das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, de casos que eu comentei. Então, por exemplo, na hora de entregar as carteirinhas para o funcionário, tá? Você vem aqui em movimentação, medição avanço físico, clica nessa bandeirinha, tá? E você vai ter a lista de tarefas que você planejou para que sejam executadas. E automaticamente você vai poder definir o período que você quer que elas sejam executadas. Ó. Vou botar aqui todas do dia 19. Opa, vamos começar aqui pela de término, que aí eu já coloco março, abril. Vamos colocar tudo como se fosse de 19 a 24. Vamos tratar dessa forma. Ó. Vou colocar aqui. Vamos lá. Para ficar todo mundo de forma mais didática. 24. Ok? Sempre lembrar de clicar nessa setinha de validação, tá? Essa aqui, ó. Então aqui eu vou colocar todo mundo, como fosse um período lá que a gente determinou para executar todas essas tarefas que a gente está fazendo aqui no nosso treinamento. 24. Ó, se eu não validar, ele não altera, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tem um último aqui. Ó. Isso aqui que eu fiz agora, né? Vocês estão vendo que foi várias atividades ao mesmo tempo. Porém, isso aqui é ideal que seja feito se não tiver o planejamento já das atividades. Isso é bom que seja feito antes de ser entregue a carteirinha lá atrás, tá? Não precisa deixar aqui para o período de medição agora, até porque você já entrega a carteirinha com o período correto, ok? Aqui é porque eu deixei para fazer tudo ao mesmo tempo, mas isso aqui, na hora que alocar e tiver o período de medição criado, que é isso que a gente fez aqui no começo, você entra na bandeirinha e já consegue alterar essas datas de início e término planejado que você vai estar monitorando. Vamos mexer agora na nossa data de início, já que a data de término está maior. Ó. Vamos deixar aqui todo mundo período de 19 a 24, só para a gente usar como exemplo. Isso aqui já está, né? Ok. Cuidado para não esquecer nunca de fazer essa validação. Senão ele não muda não, tá? Ele vai ficar lá como 23 aqui no caso. Então vamos aqui. Ok, pronto. Coloquei todo mundo como fosse o mesmo período, tá? Então, alterei as minhas datas, tá aqui todas as minhas 10 tarefas que eu planejei para esse período de 19 a 24. São todas aquelas tarefas que a gente criou em desmembramento múltiplo, tarefas que a gente alocou somente funcionário à tarefa, como também a equipe às tarefas. Então, eu tenho essas 10 tarefas para esse período, ok? Elas estão constando aqui, ó. Vamos lá de novo, vou deixar isso aqui bem claro para vocês. Movimentação, medição, avanço físico, tá? E ela não está ainda baixada para o tablet. Então, venho aqui na minha bandeirinha, ó, novamente, para vocês verem aqui como elas estão. Na utilização do tablet, todas essas tarefas, essas 10 tarefas vão estar aparecendo lá numa lista,
E você vai a campo, o seu apontador, o seu estagiário vai a campo com as carteirinhas concluídas, né? Que é aquele processo que eu mostrei, né? Fez a alocação, entregou a atividade, depois o encarregado foi, viu que o serviço tinha terminado e recebeu a parte esquerda da carteirinha para que a equipe da sala técnica faça a medição. Então agora chegou o período de fazer a medição, a data final ou semanal. Como eu disse para vocês, esse avanço ele pode ser calculado de 0 a 100. Então, vamos tratar aqui hoje, dia 19, supostamente a gente iniciou esse período de folha no dia 1º, e hoje é dia 19, ainda não é o fechamento vai ser no dia 30, tá? Então, o que é que acontece? Vamos então supor que o estagiário tenha ido a campo, passou lá por todas essas atividades que estão listadas no tablet dele, e aferiu os percentuais de avanço físico que foram realizados até essa data, tá? Então, o que é que acontece? Ele vai lá medir de 0 a 100. Eu vou fazer uma simulação aqui pelo ambiente web, porque a medição pode ser feita por lá, como pode ser feita por aqui. Como assim, Joaquim? Ele vai estar com o tablet conectado à internet no primeiro momento. Ele vai baixar todas essas informações, ou seja, vai aparecer todas essas informações aqui como baixadas. Aqui no caso vocês estão vendo que, como eu não estou utilizando o tablet, ela não foi baixada ainda, tá vendo? Ó? Ou seja, só está aqui no ambiente web. E o que é que vai acontecer? Ele vai baixar todas essas atividades para o tablet e vai abrir uma por uma, passando pelo local de execução e medir de 0 a 100. Eu vou simular essa medição agora, mas aqui, tá? Aqui pelo ambiente web. Joaquim, como é que esses percentuais vão mudar se ele fizer pelo tablet? Simples. Ele vai baixar todas as medições, todas as tarefas, e a partir desse momento ele não precisa mais estar conectado à internet. Ele vai para campo, vai fazer toda a medição física dos avanços da obra e ao retornar para o escritório, para a sala técnica, ele vai conectar novamente o tablet à internet e a setinha que antes estava aparecendo para baixo, ou seja, solicitando que as informações fossem baixadas para o dispositivo móvel, ela estará apontando para cima agora. Ou seja, solicitando que as informações sejam enviadas para que alimente esses percentuais. Então, na hora que eu fizer essa sincronização de dados após a minha medição, esses percentuais vão ser alimentados automaticamente. Consequentemente, cada funcionário que está ligado à sua tarefa vai ter o seu valor já creditado como medição. Ou seja, se eu medir aqui, por exemplo, 10%, então 10% desse valor de estrutura vai ser dividido de acordo com o peso de cada funcionário que está executando essa estrutura. Ou seja, por isso que eu falo no dinamismo de estar sempre alimentando essa folha, tá? Então, isso aqui sendo feito semanalmente, essa medição sendo feita semanalmente, você vai ter a condição de estar acompanhando a evolução da tua folha, tá? Tu não vai precisar esperar chegar o dia 30 para saber o quanto já está de evolução, tu não vai precisar chegar no dia 30 para saber quais são os teus funcionários que já estão te dando ali a visão de que eles estão improdutivos. Essa medição pode ser feita pelo tablet, sincronizada, e automaticamente esses percentuais vão estar sendo alimentados, como também pode ser feito como eu vou fazer agora. Vou entrar aqui nelas, ó, e vou medir. Tá? Vou medir aqui 10%, ok? Vou medir aqui 25, por aí vai. Vocês estão vendo que à medida que eu vou colocando, a data de início real vai sendo colocada, que é o quê? A data que eu estou fazendo a minha medição, tá? Então vamos lá. Só que eu vou mostrar um detalhe para vocês. Aqui 15%. Sabe, Joaquim, mas agora ficou confuso. Agora eu me confundi porque você está medindo aqui esses percentuais, mas não foi nessa data que ele iniciou. Não foi, ele iniciou sei lá, há 5 dias atrás. Por isso que no tablet você tem a opção de determinar qual a data de início real. Como eu estou fazendo aqui pelo o ambiente web, o que é que acontece? Eu posso entrar, tá vendo? Ó, e colocar uma data retroativa. Tá vendo? Sem nenhum problema. Definir a data real que foi executado o início da minha tarefa. Tá vendo? Ou seja, esse trabalho manual que eu estou fazendo aqui é porque ele está sendo feito dentro do ambiente web. No tablet eu vou estar com a minha tarefa aberta. Eu vou estar
com o campo para digitar o meu percentual e o campo também para definir o meu início real daquela atividade, tá? Vou continuar medindo aqui. Vou medir aqui 50%. Medir aqui 70%. Vocês estão vendo que ele continua sempre puxando a data de hoje, né? Mas a gente vai alterar. Vamos concluir aqui alguma atividade. Opa. Ele já dá até a data de término, ok? Vamos ver aqui. 40. E aqui por último vamos botar 15. Ok. Isso aqui eu simulei uma medição das 10 tarefas que a gente tem trabalhado até agora, tá? Vou fazer aqui uma alteração aqui nessas datas para ficar algo mais parecido com o realizado. Aqui eu não posso colocar para frente, tá vendo? Tá fechado. Ó, e nem para trás, porque a data de término foi hoje que eu medi e estava 100%. Mas porém eu posso mexer assim na data de início. Tá? Vamos lá, tá aqui mais uma. E foi. Pronto. Estão vendo aqui essa bolinha? Essa bolinha aqui me mostrando o que? Azul, tarefa adiantada. Por quê? Já estou fazendo aqui a medição, né, mesmo antes do término planejado. Ou seja, eu estou com essas tarefas em andamento, estão todas adiantadas. Não estourei meu prazo final ainda planejado, que eu deixei todos aqui com 19. Tá? Não está vermelho, ou seja, não estão atrasadas, né? E nem simplesmente no prazo, elas estão realmente adiantadas. Então aqui eu fiz uma medição. Automaticamente, ao fazer essa medição, o que é que eu posso estar visualizando nesse segundo momento? Ó, fiz a minha medição, vou voltar aqui em movimentação, medição, ok? Eu posso já visualizar alguns relatórios após essa medição. Por exemplo, vocês estão vendo aqui meu período de medição. Eu posso vir aqui novamente, ó. Vamos lá, metas curto prazo. E vir para essa segunda aba aqui. Eu estou na aba de meta curto prazo, ok? Tudo isso aqui são filtros para eu pesquisar as minhas tarefas. Tranquilo? E agora eu vou clicar aqui na minha aba de funcionários. Olha só que bacana. As minhas 10 atividades foram colocadas para aqueles 6 funcionários. Lembra quando a gente falou de cadastro, de realocação de funcionários ativos, a gente viu que eram 6 que estavam ativos, né, trabalhando nas atividades? Então, o que foi que aconteceu? Com os percentuais que eu medi, automaticamente o sistema, pegando os pesos que foram definidas as equipes, já alimentou a produtividade de cada um. Sabe, Joaquim, como seria isso? Eu não tô entendendo. Olha só. Eu medi 10% de uma atividade, 40% de outra, 15% de outra, e aquilo foi alimentando o avanço da minha folha de produção. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na minha aba de funcionários, né, de acordo com esses percentuais que eu tirei, né, então eu vim aqui na minha aba de funcionários, eu já tenho uma prévia de como está o pagamento de cada um. A gente está vendo aqui bem exagerado, enfim, porque a gente está fazendo essas simulações. Já tem um total aqui de R$260 mil de folha, tá? E tenho aqui dizendo a produção de cada um deles. Esse valor aqui, produção, ele é a produção total de cada funcionário. E a produtividade o que é? É a produção menos o salário. Ou seja, ele está aqui 61 mil menos esses 1.280, eu tenho uma produtividade de R$59.700. Ou seja, já está aqui bem exagerado, lógico, a 4.000% acima, está todo verdinho. O bom desse relatório, dessa aba funcionário, foi o que eu falei. Se ele tiver, vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu medir aqui, por exemplo, vamos voltar aqui para eu simular aqui uma situação. Se eu voltar aqui e colocar, por exemplo, 0, certo? Olha só. Poxa, tá 0 ainda, tá atrasada, já era para eu ter iniciado. Se eu voltar aqui para minha aba de funcionários, a produção já baixou, tá? Vamos continuar aqui, tirando aqui de algum outro, deixa eu ver se essa daqui também está para esse funcionário. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que vocês podem visualizar
Por exemplo, se o funcionário está improdutivo. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo tornar ele improdutivo. Ainda não. Deixa eu ver aqui mais uma. Eu vou zerar aqui essas aqui. Vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Eu vou fazer assim bem lento, que é para gerar um mínimo de dúvida possível, tá? Deixa eu abrir aqui, vou zerar todas. Vocês vão ver aqui o que eu estou querendo fazer. Vamos lá. Não tem aparecendo ninguém. Tá vendo? Por quê? Porque eu não medi ninguém ainda. Isso aqui eu fiz de propósito. Ó. Não tem nenhum funcionário aparecendo. Por quê? Porque eu tirei todas as medições. Ok? Então, vou voltar aqui. Mas já vai aparecer lá. Ó. Tá vendo? Então, se eu medir 10% daquela atividade, os 3 funcionários que estão executando ela já tiraram 10% do valor. E aqui eles estão verdinhos, por quê? Porque como os valores estão altos, né? Então, o que acontece? Já está mostrando a minha produtividade. Ok? Está bem acima aqui. Para vocês entenderem como é que o sistema entende esse avanço. Vou voltar aqui, tá? Rapidinho vou fazer aqui para não perder muito tempo. Lembrando que você pode colocar qualquer número inteiro, tá? Não obrigatoriamente número 0 ou 100, vou botar aqui 28%, 0, enfim, números, como eu coloquei agora aqui, 28, 37, enfim. Dependendo dos critérios de medição de cada atividade. Vou deixar um aqui com 100, né? Pra gente simular. Então pronto, medi todas as minhas atividades, enfim. Essas datas de início real, como eu mostrei para vocês, podem ser alteradas. Eu não vou mexer nelas novamente, não. Tá? Então aqui minha aba de funcionário, com todos os funcionários e as produtividades. E eu já posso aqui, ó, nessa setinha, tirar um relatório detalhado de como está isso. Por exemplo, clicar aqui nesse relatório detalhado PDF. Aqui, ó, a impressorazinha aqui, ó, tenho 3 relatórios. Olha o que é esse meu relatório detalhado. Relatório que você pode estar acompanhando a produtividade do teu funcionário no andar da medição como um todo. Ó. Eu já tenho aqui a minha lista de funcionários, função, salário de cada um, produtividade. E aqui em cima fala de como é feito esses cálculos. Ó. Por exemplo, como eu falei, a produção, quer dizer, a produtividade é a produção total, ok? 59 mil, menos o salário, menos faltas. Eu ainda não lancei os eventos, tá? A gente vai lançar os eventos de faltas ainda, porque aí a gente vai estar consolidando essa medição. Então, eu fiz aqui, tá? Sem faltas ainda. Vamos voltar para cá. E esses aqui eu posso tirar em PDF, Excel. Tem esse aqui também, resumo. Ó. Olha o que seria esse relatório resumo. É só uma prévia de como está a tua folha, 1 a 1. Ok? Os valores estão bem altos, mas enfim. É só para a gente ter uma ideia de como é que está o resumo da folha até aquele momento dos 6 funcionários que a gente está acompanhando. Vamos voltar aqui. Cada funcionário, você está percebendo que tem essa canetinha aqui do lado. Ó. Quando eu coloco o cursor em cima, ele já me diz o que é. Ajusta pagamento. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, nesse primeiro funcionário. Pronto. O que é isso? Ele tem aqui dizendo quais são as atividades que ele está alocado. Aqui no caso estamos dizendo que são 5 atividades, ok? Ó, eu passar o cursor em cima, ele vai mostrar como se fosse uma pasta. Uma pasta como se tivesse as carteirinhas dentro. Ó, vou clicar aqui. Tá vendo? Todas as atividades que ele está alocado e todo o avanço que foi medido de cada uma. Por isso que está dando aqui um total de R$ 59.500. O que é bacana que você pode fazer aqui, isso é uma coisa muito comum em obras, vocês sabem disso até melhor do que eu. Eu posso fazer retenções desse pagamento, por algum motivo. Vamos supor que esse teu funcionário, ele fez essa atividade, você mediu o avanço físico dela, tá? Porém, você vai reter uma parte, vamos supor, porque você vai precisar pagar em um outro momento, tá? Então, olha, pronto, um exemplo bem comum em obra. Chegou o dia de medição, o dia final da minha medição, certo? Aí você vai lá, vai medir a medição do funcionário, aí você diz assim, ô fulano, ô Antônio Araújo, seguinte, essa tua atividade de estrutura, eu vou medir ela, né, porque você já executou 10% dela. Disse, não, mas
eu não queria receber esse valor logo agora, porque é tão pouco, eu queria que esse valor viesse mais alto na próxima folha. Ele disse, mas você não vai deixar de medir o avanço físico dela. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, tá, os 10%, já que você combinou com o teu funcionário, disse, não, deixa esse 10% para lançar na próxima folha, para não ficar quebrado, vamos dizer assim. Então automaticamente você vem aqui, ó, pode reter o valor todo. Ok. Então, lógico que baixou muito aqui, ele não vai querer deixar de receber 50 mil aqui, no caso que a gente está brincando aqui de alocação e, enfim, de mexer com o salário dele. Vamos dizer aqui, vamos pegar uma outra atividade com valor menor. Vamos deixar aqui os 50 mil. Tranquilo? Botou para os 50 mil. Vamos aqui pegar, que é os 10%, né? O avanço físico é 10%. Tá vendo aqui o limite, ó, 50 mil. Ele não me deixa passar, porque o meu avanço físico é de 10%. Mas ele disse, não, esse valor aqui de R$740, deixa para a próxima folha. Aí você vai ali, ó o limite, ó, 740. Ok? Então eu posso reter isso aqui. Sim, Joaquim, fica perdido, eu não vou mais saber onde está. Não. Quando você abrir um novo período de folha, você concorda comigo que essa atividade ela não está concluída? Essa atividade só está com 37% medida. Então, automaticamente o sistema vai fazer o quê? Ele vai pegar esses 37%, ou seja, esses R$740 que a gente mediu até agora, e vai lançar para o Antônio Araújo automaticamente. E na hora de você for fazer a nova medição, ele já vai levar os R$740 que você reteve. Tá? Você não vai ter que se preocupar em, por exemplo, lembrar do dinheiro que você reteu. Não. Você reteu uma vez e ele vai aparecer na nova medição. Quando você for abrir um novo período de medição, tá? Essa atividade que não está concluída, ela vai automaticamente para o novo período. E, consequentemente, como já está alocada essa atividade para o Antônio Araújo, o sistema vai se encarregar de levar esse valor que você reteve, R$740, junto com a medição, junto com a tarefa. Ou seja, para você não ter que se preocupar em lembrar, ai meu Deus, eu esqueci daquele valor, tem que lançar de novo. Não, o sistema vai se encarregar de já levar a atividade juntamente com o funcionário e o valor que você reteve. Se você, por algum motivo, ter que reter de novo, aí sim, em um outro fechamento, você vai ter que fazer todo esse processo aqui que eu fiz até agora e reter novamente o valor, tá? Eu vou deixar aqui como tivesse retido, você está vendo aqui, ó, que eu posso não reter. Vou deixar aqui como retido, ok. E vou fechar. Você viu aqui que ele está com 59? Vamos atualizar aqui que ele vai mexer, ó. 58.760, que foi o que eu retive, ok? Vamos abrir aqui só para a gente ver de novo, ó. Vamos lá. Tá zerado com um percentual. Ficou um pouco estranho? Não. É porque tem um valor que pode ser retido ou não. Tranquilo? Então, essa parte de jogo com esses valores, com esses percentuais, isso é da medição. Isso é bem comum dentro da obra. Você está vendo aqui que eu tenho faltas, hora extra, outros que não foram lançados. Aí eu venho para a terceira aba da parte de medição. São os eventos que a gente falou lá no começo. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um desses funcionários. É José Elane e José Pedro da Silva. Ok? Eles, por algum motivo, nesse período de medição, tiveram faltas. Então, vamos lançar aqui duas faltas. Duas faltas. Tá aqui, ó. Falta. Tá vendo? Funcionário, a gente disse José Elânio, aqui. Ok? Vou adicionar. Pronto. Coloquei duas faltas para o José Elânio. Esse valor de 2 está sendo calculado de acordo com aqueles parâmetros que a gente estabeleceu na criação dos eventos. Vamos pegar aqui um outro funcionário. Vamos ver aqui. Luiz Ferreira da Silva. Vamos pegar aqui mais uma vez. Vamos dizer aqui que seja 2 horas extra. Por algum motivo ele teve que fazer 1 hora extra. Hora extra 100%. Ok? Então, como era o nome do funcionário lá que a gente tinha visto, era o José Pedro da Silva. Vamos lá. José Pedro da Silva. José Pedro. Aqui ele, ó. Adicionei
2 horas extras 100%. Ok? Então o que foi que eu fiz? Essas informações geralmente elas vêm do almoxarifado, da coleta do fechamento da folha, né? Faltas, atestados, hora extra, que a gente trata aqui, como eu falei lá no início, como eventos de folha. É preciso lançar esses eventos de folha, ele só pode ser feito esse lançamento nesse local que eu estou mostrando agora, ou seja, não dá para lançar esses eventos via tablet, ok? E com isso, vamos voltar aqui, tá zerado ainda aqui, Joaquim? Ok, mas a gente vai aqui e atualiza, ó. Pronto, vamos voltar aqui. Olha só, as duas fotos que eu coloquei no José Elânio me renderam R$ 63 negativos aqui, que estão sendo descontados. E a hora extra, 2 horas extras que eu coloquei para o Pedro, estão me dando aqui R$ 23. Ou seja, o sistema já está todo pré-determinado para fazer os cálculos, tá? Os cálculos com os eventos, enfim. Todo e qualquer tipo de análise relacionada ao avanço da folha de pagamento, ok? Geralmente esse lançamento de folha, hora extra, faltas, enfim, ele é feito no fechamento da folha, né? Geralmente ele nunca, eu acho, não é tão comum ser feito isso semanalmente. Semanalmente eu vejo os clientes fazendo o avanço, né? A medição física para ir alimentando a folha. E essa parte de falta e hora extras, enfim, em outros eventos são lançados geralmente no fechamento da folha. Tá? Então a gente passou aqui pela aba de eventos. É bem simples, você seleciona aqui os eventos, adiciona cada um. E por último aqui na nossa medição, problemas. Tá? O que seriam esses problemas? Problema nada mais é do que você relatar alguma coisa que tenha acontecido com aquela tarefa durante o seu período de medição. Para quê? Para que fique registrado no teu histórico. O sistema ele tem muito isso de gravar. A gente sempre procurou deixar com que o sistema não perca as informações durante a execução da obra. Então, por exemplo, naquela tarefa, daquele período, eu tive um problema relacionado a, vamos supor, eu tive improdutividade nessa tarefa por conta de chuva. Tá? Então, a gente pode selecionar aqui, por exemplo, uma tarefa de estrutura, aquela que a gente estava falando, ó. Estrutura aqui, ó. Tá? Tipo de problema, a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, se fosse aqui, sei lá, tempo. Tá aqui, chuva. Ok? Então, observação que tive assim, esta atividade sofreu atraso em sua execução devido às chuvas do período. Ponto. Ok? Com isso eu vou alimentando aqui meu gráfico de causas do problema, né? Eu posso adicionar aqui. Deixa eu adicionar. Opa, não está preenchido aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, esse de chuva eu não cadastrei. Então, vou colocar aqui, o funcionário ficou sem receber a carteirinha. Ok? Pronto. Eu tenho uma lista de problemas pré-definidos aqui, ó. Vou abrir aqui em uma outra aba, pra vocês entenderem aqui o que é que eu quero fazer. Vamos lá. Ó, eu vou criar aqui um novo problema, a gente só tinha criado um. Vamos ver aqui. Chuva. Período de execução da atividade. Ocorreram chuvas. Criei. Sempre aquela história. Eu tenho que ter tudo pré-definido no meu sistema. Então, vamos supor aqui uma outra atividade. Vamos colocar aqui aquele mestramento. Vamos ver se aqui já está aparecendo que eu cadastrei. Olha só. Pronto. Eu consigo, dessa forma, ir monitorando os problemas que eu tive durante a execução. Essa aqui de chuva eu acabei não colocando aqui nenhuma observação. Tá? Então essa aba aqui também serve para isso, porque eu vou ter aqui nos meus relatórios um gráfico de problemas. Tá? Eu vou estar mostrando ele para vocês. Tranquilo?
Então, pessoal, nesse ponto, então, eu termino toda a parte de medição, relacionada à minha medição. Por último, após ter feito toda a medição, lançado os meus eventos, ter trabalhado com meus funcionários, ou seja, fazendo alguma retenção de salário, ter lançado os meus problemas nas atividades, ou seja, eu passei por essas 4 abas aqui, ó, ok? O que é que eu vou fazer ao final de tudo isso? Eu vou vir aqui em movimentação, medição, ok? E vou ver como é que está essa minha medição. Ok? Eu posso vir aqui, ó, imprimir, tirar um relatório de andamento, ó. Vocês viram que eu fiz aqui, ó? Imprimir relatório de andamento. É um Excel me mostrando quais são as atividades que estão em execução. Ok? E vamos voltar aqui. E aqui ela ainda não está finalizada. Aí eu preciso finalizar a medição para poder solicitar o pagamento dela. Então vamos voltar aqui. Estou aqui com a minha medição em aberto ainda, tá tudo ok, já listrei tudo. Então vamos lá. Vou para minha aba de pagamento, certo? Voltando. Medição, eu trabalhei até agora com a parte de medição, ok? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou na minha última aba da parte de movimentação, que é pagamento, e vou ver a meu período de medição que está em aberto, tá vendo? Ó? E o que é que eu vou fazer? Solicitar a liberação desse pagamento. Solicitar aqui, ó. Então, as ações que eu tenho que tomar agora. Finalizei. Já medi tudo, já lancei os eventos, problemas, enfim. Fiz toda a parte burocrática de medição daquele meu período. Então, eu vou solicitar a liberação do meu pagamento. E isso aqui eu deixei de propósito. Que é o quê? A nossa lista de funcionários lá no início, a gente mostrou que ela é bem grande. São todos esses funcionários aqui, tá? Porém, vocês viram que eu só trabalhei com 6 até agora. Só trabalhei com 6 funcionários. Então, o sistema me pergunta, ó, existe funcionários ativos sem pagamento. Isso aqui é um alerta para caso você queira continuar esse pagamento sem estar pagando todo mundo que está ativo na tua lista. Eu vou colocar aqui como se sim, como se eu quisesse finalizar minha medição. Então, processo de solicitação e liberação de pagamento. Ele está carregando aqui. O que é que ele está fazendo agora? Eu, como engenheiro da obra, como gestor da obra, fiz toda a medição, validei o que o meu apontador fez, o que o meu estagiário fez e solicitei o pagamento dessa minha medição para que eu possa abrir um novo período. Porque eu só vou poder criar um novo período depois que esse aqui tiver pago. Ok? Eu não consigo criar um novo período de medição nesse status aqui não. Ó. É tanto que agora mudou lá de solicitar para aguardando a liberação. Ok? Eu, como sou o responsável aqui por tudo, como eu disse para vocês, desde o começo eu consigo fazer tudo. O que é que acontece? Eu posso entrar aqui e ver os eventos, detalhar como é que está a minha folha e eu já liberei esse pagamento. Então vamos voltar aqui, ó. Opa. Resumo da minha folha. Vamos abrir aqui. Olha só. Então, o que foi que eu fiz aqui? Voltando aqui, eu fiz toda a minha medição. Ok. Vamos voltar aqui, cancelar a liberação. E solicitei a liberação do pagamento. Ou seja, eu vou aqui pedir para que o meu pagamento seja feito. Aquela mesma informação. Processando a solicitação de liberação. Perfeito. Acabei de fazer o pagamento da minha folha. Ok? Então, pessoal, com isso eu fiz aqui a última parte de movimentação, que é a parte de medição e a parte de solicitação de pagamento e liberação desse pagamento. Com isso, a gente encerra todo o processo, desde a criação das carteirinhas, as alocações, até o pagamento da minha folha. Tá? A partir desse momento, eu consigo, então, fazer a criação, né, criar um novo período de folha e dar sequência a todo o processo desde o início de alocação para frente, porque aquela parte inicial eu não vou precisar continuar fazendo, não vou precisar mais lançar eventos, não vou mais precisar cadastrar nada. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Continuar fazendo alocações, distribuindo as carteirinhas, recebendo-as novamente, né, do campo, fazendo as medições e liberando os pagamentos. Tá?
No próximo vídeo a gente vai estar mostrando o que tudo isso aqui gerou, quais são os relatórios que todo esse processo gerou, para que vocês possam ver a que realmente se propõe o Paytask, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e vamos em frente.